Meu irmão, minha irmã, vocês sabem, nós estamos numa série muito especial, é uma série sobre as parábolas de Jesus. Pastor Guilherme trouxe aqui iluminação, uma graça de Deus. Os 2 últimos domingos, nós somos testemunhas disso. E vocês viram na introdução dessa série que se expor às parábolas de Jesus é como se você entrasse na sala de aula de Jesus. As parábolas não é apenas aprender o que Jesus ensinava, mas é aprender como ele também ensinava. Jesus tinha uma arte, uma pedagogia muito específica na maneira como ele comunicava os mistérios do reino de Deus, é como ele descreve lá nos evangelhos. E hoje nós vamos falar sobre o tema a planta do bem, a planta do mal. Ou numa linguagem que você sabe, vamos falar sobre a parábola do joio e do trigo. Abra sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 24. Mateus capítulo 13, verso 24. Então, bem-vindo à escola de Jesus. Bem-vindo à escola do Messias, e nós vamos aprender, não é jabá, nós vamos aprender com Jesus o que ele tem para nos dizer hoje. Mateus capítulo 13, verso 24, nós vamos ler até o verso 30, depois vamos dar um pulo até o verso 36 e ao verso 43. Igor, por que nós vamos dar esse pulo? Porque entre os versos 31 e 35 aparecem 2 outras parábolas que nós vamos falar depois. Hoje o tema é sobre a parábola do joio e do trigo e depois a explicação de Jesus que está aí no verso 36 a 43. Então, João 13, 24. Estou lendo aqui na Nova Almeida Atualizada, você pode acompanhar na sua versão predileta, nenhum problema. E assim diz o Santo Evangelho. Jesus lhes propôs outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então veio o joio? E ele respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: não, de maneira nenhuma. Porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Verso 36. Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa. E aproximando-se dele, os seus discípulos disseram: explique-nos a parábola do joio e do campo. E Jesus respondeu: olha, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. E os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal. E os lançarão assim na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Pai, nós precisamos muito da Tua ajuda hoje. Falar da Tua palavra é sempre uma tarefa muito árdua. Árdua porque estamos lidando com palavras santas. Texto sagrado, transmitido por inspiração do Senhor a profetas, apóstolos, escribas. Pai, é um grande mistério lidar com a Tua palavra. Por isso, honrá-la como ela deve ser honrada, exige de nós, ó Pai, profunda dependência do Teu Espírito. E como precisamos disso hoje? O Senhor sabe, eu atrapalho a Tua palavra. Por isso peço que o Senhor me ajude a não ser tropeço para aquilo que o Senhor quer comunicar à Tua igreja hoje. Usa-nos, ó Deus, com o poder do Teu Espírito a honrar as Tuas Escrituras.
Como disse o profeta Jeremias, ela é como o martelo que esmiuça a penha. A tua palavra é como uma espada de dois gumes, ela pode penetrar no nosso coração, na nossa imaginação, discernindo juntas e medulas, espírito de alma, a tua palavra. Que Jesus seja mais uma vez honrado em nosso meio. Que Ele seja glorificado em cada palavra do pregador e que cada irmão e irmã que tem os seus ouvidos abertos, sua consciência dilatada para discernir e acolher a Tua vontade. Fala conosco, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus é bom, que Ele nos ajude. Irmãos, essa é uma parábola, uma das parábolas agrícolas de Jesus, em que Jesus mais uma vez se vale da linguagem da agricultura para descrever o que Ele mesmo chama de os mistérios do reino de Deus. Às vezes ela está tão próxima da parábola da semeadura ou do semeador, que nós falamos na primeira pregação dessa série, que às vezes elas se confundem, mas são temas diferentes, apesar de usarem a linguagem agrícola. Vejam bem, essa parábola, meus irmãos, ela surge no contexto que, se você voltar no verso 11 desse mesmo capítulo, Jesus está chamando os discípulos para perto de si e dando a eles a razão por que Ele está ensinando por parábolas. E Jesus diz lá no verso 11, a vocês é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus, ou do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. E é muito enigmático ver Jesus ensinando a palavra, e na medida que a palavra é ensinada, parece que alguns, Ele abre os olhos e eles entendem com facilidade a mensagem do Evangelho, e outros se encontram irresistíveis, duros. Parece que a palavra bate e refrata. Parece que a palavra chega e encontra uma barreira enorme, intransponível, mas outros parece que simplesmente ela cola no coração, ela acende o coração das pessoas e elas se veem iluminadas por essa verdade. De fato, o reino de Deus é comunicado por mistérios. Bom, talvez você me pergunte, Igor, mas o texto começa falando que Jesus compara o reino de Deus ao que nós acabamos de ler aqui. De fato, Jesus em vários textos usa esse tipo de comparação. O reino de Deus é semelhante, ou o reino de Deus é comparado a. Para quem não se lembra, a própria palavra parábola, tanto em língua grega quanto em língua hebraica, significa comparação. É o que Jesus de fato está fazendo, comparando o reino de Deus com coisas comuns, coisas ordinárias. Há textos bíblicos, por exemplo, e parábolas, que Jesus usa essa mesma estrutura. O reino de Deus é semelhante a. Por exemplo, Jesus compara, o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, o reino de Deus é comparado a um fermento, o reino de Deus é comparado a um tesouro escondido no campo, a um negociante de pérolas, a uma rede de pesca, a um patrão pagando os seus trabalhadores, um rei que resolveu ajustar conta com os seus servos, um rei que celebrou as bodas do seu filho, as 10 virgens com as suas lâmpadas, a figueira plantada na vinha. Ora, veja, basicamente o tema das parábolas é os temas do reino de Deus. Mas, o que é o reino dos céus ou o reino de Deus? Há quem diga que reino dos céus e reino de Deus são nomes para coisas diferentes. Sim, gente, existe isso. Já vi teólogos fazendo, inclusive, uma distinção bem radical entre esses dois temas, comparando o reino de Deus como se referindo ao reino dos judeus, e o reino do céu se referindo ao reino da igreja arrebatada, celestial. Mas é importante deixar claro que esses termos são sinônimos, e eu vou provar. Não sei se você já fez uma pesquisa bíblica do termo reino dos céus. Sim, faça uma pesquisa estritamente com essa expressão, reino dos céus. Você vai se surpreender, porque essa expressão, apesar do tema reino de Deus, ou reino de Cristo, equivalente ser um tema recorrente no Novo Testamento, nós temos aí por volta de 99 ocorrências dessa temática no Novo Testamento, a expressão, particularmente a expressão reino dos céus, só aparece em um único livro da Bíblia. Não sei se você sabia disso. Exclusivamente em um único livro da Bíblia, no Evangelho de Mateus. Ele só aparece no Evangelho de Mateus. Reino de Deus é uma expressão que aparece em todos os evangelhos praticamente, também no Evangelho de Mateus e algumas cartas do Novo Testamento. Mas reino dos céus
exclusivamente aparece no Evangelho de Mateus. E aí você me pergunta, por que isso? Por que Mateus é tão insistente no uso do termo reino dos céus? Por uma questão cultural. Para quem não sabe, o Evangelho de Mateus foi um evangelho escrito para os judeus, e os judeus têm um hábito chamado em latim de nomina sacra. O que é nomina sacra? O nome sagrado. É o hábito de reverenciar e evitar um uso banal e fútil do nome de Deus. Então, eventualmente, nas práticas de adoração dos judeus, eles substituíam o nome de Deus por algum equivalente, que não fosse literalmente o nome dele. Então, por exemplo, quando você diz alguma coisa que o judeu ele se sente incomodado, ele vai dizer que os céus proíbam, ao invés de falar que Deus proíba, como um equivalente. Como equivalente. Então, a gente encontra isso comumente na literatura dos israelitas, na literatura judaica, encontra no Evangelho de Mateus por uma razão. Mateus é o evangelista que está escrevendo para os judeus. Então, ele usa o termo céus no lugar de Deus, para descrever o reino. Então, não existe nenhuma distinção entre reino dos céus e reino de Deus. Essas palavras são exatamente iguais. A única diferença aí é o contexto do ouvinte que está ouvindo essa mensagem. E Jesus começa a parábola dizendo, então, que o reino dos céus é semelhante a um homem que um dia semeou a sua terra. Mas, claro, para a gente entrar no tema do reino, que é um tema que a gente vai trabalhar muito aqui nessa série, a gente precisa entender de onde vem esse tema do reino. Você sabe, ser humano é um ser que tem fome e sede por reino, por governo. Ah, que isso, que imagina, eu não estou pensando nisso, não. Eu estou querendo ser um anarcocapitalista, para o meu governo podia explodir. Será? Olha, veja como a nossa sociedade hoje está hiperpolitizada. É muito evidente que a gente vive numa sociedade que demanda para o governo. A sociedade que nós vivemos hoje, ocidental, globalizada, é uma sociedade carente e sedenta por justiça, por boa governança, por líderes íntegros, por pessoas respeitáveis, que consigam distribuir a justiça, fazer o que é reto. Isso está na própria estrutura da condição humana. Eu brinco que o anarquismo, o anarquia enquanto experimento, é um experimento intelectual, porque na prática seria perturbador viver num mundo desgovernado. Então veja, Deus já colocou de alguma maneira na nossa estrutura e na nossa condição humana fome e sede por governo justo. Claro que, às vezes, esse desejo, essa aspiração é cooptado de várias maneiras. Cooptado por vários projetos políticos e projetos ideológicos. Mas não tenha dúvida de que Jesus veio ao mundo anunciando um reino. E as promessas de um reino justo, um reino que tem equidade, um reino que distribui os bens, um reino que faz justiça aos injustiçados, um reino que expulsa a iniquidade, é uma promessa muito antiga. Olha, quando você for para Israel comigo, um dia eu ainda vou levar um grupo da igreja. Teve um irmão que falou, leva pastor, eu ainda vou levar um grupo aí. Um dia que você for para Israel comigo, você vai ver lá o Museu do Livro. O Museu do Livro é um museu em Israel e que ele é de forma arredondada a arquitetura dele. E as paredes desse museu têm simplesmente um rolo do profeta Isaías, um facsímile de um rolo que foi encontrado no Mar Morto de mais ou menos 300 anos antes de Cristo. E esse rolo está aberto nas paredes do museu. Ele completa os 360 graus da parede arredondada do museu por inteiro. Se você conhece hebraico, você vai lendo o profeta Isaías do início ao fim, só de acompanhar a parede do museu. É fascinante. Mas não é curioso que esse rolo tão antigo, de 300 antes de Cristo, possui uma profecia intrigante? Sim, irmãos, uma profecia que eventualmente nós lemos aqui na igreja no período de Natal. Me refiro à promessa de um governo e de um reino. Isaías capítulo 9, verso 6 ao verso 7, que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E ele estenderá o seu governo, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, palavra importante, para o estabelecer, para o firmar com juízo e justiça, desde agora e para sempre, porque o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso.
Irmãos, essa antiga profecia, que os israelitas lidavam com ele com alguma familiaridade ao manusear os rolos do Antigo Testamento, aponta para uma era em que Deus retoma suas fidelidades firmadas ao rei Davi, de que um seu descendente se assentaria no trono, um dos seus descendentes, e isso não teria fim. Já falei sobre isso aqui, que a maneira que Deus criou de ser leal às promessas de Deus, dele a Davi, foi imortalizar um filho de Davi pela ressurreição. Foi o que ele fez com Jesus Cristo. No entanto, é importante a gente checar se Jesus cumpre de fato essa expectativa. Será que Jesus é o cumprimento dessa profecia de 720 anos antes dele? Interessante isso. Uma profecia que na época de Jesus, se ela se cumpriu num tempo histórico maior do que o tempo que o Brasil tem de história. Que intrigante. Pois então, abra sua Bíblia, Lucas capítulo 1, verso 30. Lucas 1, 30. Aparece um anjo a Maria, para anunciar a Maria grandes eventos. Maria com medo do anjo, de fato. O anjo diz para ela, não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida, dará à luz a um filho, a quem você chamará pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará, atenção, o trono de Davi, o seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Ok, Igor? O anjo está dizendo que Jesus vai cumprir a profecia de Isaías e as promessas de Deus a Davi, em 2 Samuel 7. No entanto, quando Jesus aparece, mistérios também começam a acontecer. Porque quando você lê o Novo Testamento, o tema do reino de Deus é muito recorrente em Jesus. Tem hora que você escuta Jesus falando do reino, você não sabe se ele está falando de um reino que virá, ou se é um reino que já está aparecendo, ou se é um reino iminente. Parece até uma contradição. Quem lê o Novo Testamento honestamente fica nessa tensão. Ué, o reino está presente, não está presente, já veio, não veio, e os fariseus ficam inquietos, os discípulos estão inquietos, está todo mundo perguntando para Jesus, e o reino? Já está aqui, como é que é? E Jesus está sempre assim, arrependei-vos. Arrependei-vos, porque é vindo o reino de Deus. E Jesus fala isso na mesma linguagem de João Batista, seguindo a mesma tradição, né? Mateus 4,17, arrependei-vos, porque está próximo. Está próximo o reino dos céus. Que intrigante. Inclusive, certa vez, Jesus expulsando demônios, curando enfermos, fazendo sinais e prodígios, um grupo de fariseus chega para Jesus, chama ele de Beelzebu. Você é o príncipe dos demônios, você é filho do príncipe dos demônios. E Jesus fala assim, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Mateus 12, 28, ele fala assim, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, saibam, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. O que é isso? Que reino é esse? Ora, qual era o imaginário dos judeus da época de Jesus? Ora, é um imaginário profético, quando você lê o Antigo Testamento, é nítido como os judeus interpretavam. Os judeus imaginavam que um dia, um filho de Davi, de fato, de acordo com as profecias, montaria um exército no deserto da Judeia, passaria pelos montes ali de Jerusalém, entraria pela porta dourada de Jerusalém, ocuparia o monte Sião, que era a sala do trono de Davi, a cidade do rei, e ali ele estabeleceria um reino visível, um governo militar, estabilizaria Israel, expulsaria os reis estrangeiros, estenderia o seu governo a todos os povos e todas as nações. Essa era a expectativa. Talvez até alguns dos discípulos, ao verem os inúmeros milagres que Jesus realizava, coisas absurdas, ressuscitando mortos, expulsando demônio, curando coxo, fazendo gente andar, multiplicando pães, talvez os discípulos foram imaginando, caramba, é ele mesmo. Porque se o nosso problema é comida, ele já resolveu, porque ele multiplica pães. Se o nosso problema é o poder da espada dos romanos, ele já resolveu, porque ele ressuscitou Lázaro. Se o nosso problema é doença, já resolveu, porque ele anda curando todo tipo de doença, até lepra ele está curando, até coxo ele está curando, está resolvendo. Ele é o Messias, só falta uma coisa, montar um exército. Se ele montar um exército, está tudo resolvido. Lucas 17, verso 20. Os fariseus tensos,
com essa ambiguidade da mensagem do reino de Jesus, perguntam para Jesus assim: como é que vai vir o reino de Deus? Lucas 17, 20. Indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu. Olha como Jesus responde: o reino de Deus não vem com visível aparência. Nem dirão, ele está aqui, ou está lá, porque o reino de Deus já está entre vocês. Só piorou a situação. O reino de Deus está entre vocês. Como assim o reino de Deus está em vocês? Bom, vamos lá. O que é o reino de Deus de acordo com os profetas? Vamos ler todas as profecias. Acredite em mim, pesquise na sua Bíblia. O que os profetas preveem sobre o reino? Justiça, retidão, fim da pobreza. Se o cara era coxo, ele vai pular e vai sair andando. Se ele é cego, ele vai começar a enxergar. O mal vai ser expulso do mundo. A morte vai ser derrotada. O pecado vai perder sua força. A justiça de Deus vai ser escrita na mente, nos corações. Essas são as previsões proféticas para o mundo vindouro, para o reino de Deus. O conhecimento do Senhor encherá a terra como as águas cobrem o mar. O Espírito seria derramado definitivamente sobre toda a carne. Tem uma série de profecias maravilhosas sobre o reino, as nações subindo a Sião em busca do seu rei. Olha quantas profecias maravilhosas. Mas Jesus dizendo que o reino está aqui. Como assim o reino está aqui? Os romanos estão ali. E Jesus está dizendo que o reino está aqui, os romanos estão lá. Olha lá, Jesus está cego. Olha lá os centuriões. Como o reino está aqui? Gente, Jesus, eu já brinquei isso aqui na igreja, Jesus é uma espécie de spoiler divino. Como assim spoiler divino? Jesus é uma espécie de portal. É uma porta que se abre no tempo para mostrar como será o mundo vindouro. E como ele demonstra isso? É como se Jesus viesse e dissesse assim, o reino está perto. Mas está perto mesmo, porque Jesus está lá. E de onde Jesus veio? Jesus veio do mundo vindouro. Jesus vem do reino de Deus. Jesus vem da obra consumada. Então, o que Jesus faz? Cura doente. No mundo vindouro o cego vai ver? Vê cego. No mundo vindouro o coxo vai andar? Anda coxo. No mundo vindouro o diabo vai ser derrotado? Sai demônio. No mundo vindouro, a pobreza vai acabar? Multiplica o pão. E o que Jesus está fazendo? É como se ele esticasse a mão na eternidade e trouxesse para o tempo presente, para dar esperança àquelas pessoas, de que o reino é só uma questão de tempo. Só uma questão de tempo. Até quando caminhamos ao reino, nossa tarefa, sinalizar o reino, demonstrar o reino, que já é um fato. Já é um fato. Por isso que os teólogos vão dizer que o reino de Deus é um já, mas ainda não. Quando você está empolgado que o reino chegou, Jesus fala, não, ainda não. Quando você está frustrado que ele disse ainda não, você fica feliz que o reino já está presente. E aí você vive nesse aparente paradoxo, mas na verdade é como a dinâmica do reino acontece. E é nesse contexto que surge a nossa parábola. Olha como Jesus compara o reino de Deus. A primeira lição na escola de Jesus. Primeira lição, o reino de Deus parece com um agricultor. Verso 24. Um homem semeia boa semente no seu campo. E Jesus já explica o que é isso. Lá no verso 37 ele explica a parábola. Ele diz, o que semeia boa semente, já deixo claro, é o Filho do Homem. Ou seja, quem está semeando? Jesus está semeando. O que é o campo? O campo não é a igreja não, viu gente? Um monte de gente que lê a parábola do joio e do trigo falando que é a igreja. A igreja tem joio, tem trigo. Não, quem tem joio e tem trigo é o mundo. A igreja, porque tem um mundo presente também, querendo ou não, o mundo está aqui, também vai ter joios e trigos, mas não é a igreja. Joio e trigo é o mundo, é a criação, é essa estrutura que nós conhecemos. E não é curioso que isso tem a ver com o reino? Tem a ver com o reino, porque por enquanto, no ainda não, o reino de Deus ainda tem joio aqui, mas também tem trigo. Também tem trigo. O campo é o mundo. A boa semente. O que é a boa semente? São os filhos do reino. Eu quero falar um pouco sobre esse tema da boa semente. Irmãos, a primeira vez que eu li esse texto, isso já tem alguns anos, eu estava no seminário, lá em 90, não vou falar, senão vou denunciar a minha idade. Lá em 97, 98, eu tinha 17 anos que eu fui para o seminário, 17 anos. E quando eu fui para o seminário, eu me lembro que a primeira coisa que eu fiz foi trabalhar com o texto grego. O hebraico demorou para eu estudar. Mas eu estava manuseando o texto grego do Novo Testamento, e eu fiquei muito intrigado com a expressão semente, porque a palavra semente em grego é a palavra esperma, literalmente. O original está aí, esperma, é a palavra grega para semente.
E aí eu me perguntei, puxa, mas qual seria o equivalente hebraico dessa palavra no grego? Para eu entender de onde Jesus estava tirando esses negócios lá do Antigo Testamento, que ele adorava puxar as coisas do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica. Aí eu cheguei na palavra zerá. Zerá é a palavra hebraica para semente, ou esperma. O que me deixou intrigado é que na primeira ocorrência bíblica da palavra semente, que aparece quando Deus coloca a semente na terra no terceiro dia da criação, logo depois dessa ocorrência, ele aparece estranhamente em Gênesis 3,15. Bom, eu vou ler aqui para vocês a Nova Almeida atualizada, mas depois eu vou ler uma tradução antiga para vocês verem a diferença. Nova Almeida atualizada, revista atualizada, NVI, todas traduzem mais ou menos desse jeito. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente, esta lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Bom, vocês viram descendência e descendente. Olha como está na Almeida Revista e Corrigida, uma edição mais antiga, mesmo texto. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ora, o que temos aqui? Claro que eu não sou bobo, quando eu vi isso em hebraico, corri para a Septuaginta, o texto grego do Antigo Testamento, estava lá a palavra espermatikos. Falei, Jesus então está falando de duas sementes, Jesus está falando então de dois trabalhos agrícolas, Jesus está falando de dois semeadores distintos, e Jesus está falando que o reino de Deus tem duas sementes. De onde que eu ouvi isso antes? Gênesis 3,15. Logo depois que houve a queda, logo depois que houve o desastre da rebeldia humana e da operação sorrateira da serpente, Deus já lança ali a pista. Daqui para frente a história vai ser duas sementes em permanente conflito, distintas. Pode até parecer igual, mas são duas histórias diferentes. Na série que eu fiz aqui na igreja sobre os patriarcas, alguns se lembram, eu falava para os irmãos, não pulem as genealogias da Bíblia. Quem se lembra disso? Tem um monte de irmão que agora está lendo genealogia feliz aí. Tem gente que fez o projeto de leitura do ano, ficou pulando genealogia de Jesus. Gente, não pulem as genealogias. E por que razão? Porque eu fico imaginando Eva, ok? Você me permite esse exercício de imaginação? Eu fico imaginando Eva ouvindo isso aqui de Gênesis 3,15. Duas sementes, dois descendentes, dois filhos, duas descendências. Eu fico imaginando Eva olhando para os seus filhos, Caim e Abel, e já fazendo planos. Nossa, Deus é bom demais. Qual será desses dois meninos que vai esmagar a cabeça da serpente? É natural, a promessa aconteceu, os filhos estão ali, mãe é assim, né? Será que meu filho vai ser presidente? Vai trabalhar na NASA? Pai e filho é assim, né? Quem sabe é um desses? E de fato tinha um deles que era especial, Abel, que a Bíblia diz que Deus se agradava das ofertas dele. E de fato ele parecia ser um mimo de Deus, né? Deus tinha uma predileção por Abel, de alguma maneira. Caim, enciumado, não com seus pais, e nem com seu irmão, com Deus. Com raiva de Deus, ressentido com Deus, mata Abel. Agora imagine também a frustração de Eva ao ver o filho morto. Porque, poxa, já estava postando as fichas nele. Mas agora o rapaz está morto. E olha o que Deus provê, gente. Abra sua Bíblia comigo, rapidinho. Gênesis 4:25. Porque, teoricamente, o projeto de uma semente que esmagaria a semente da serpente estava abortada. Caim seria o escolhido? De jeito nenhum, ele matou o irmão. Deus tinha que retomar a história de alguma maneira. E olha o que Deus faz. Gênesis 4:25, que tornou Adão a conhecer a sua mulher. Olha. E ela teve um filho. E chamou o seu nome de Sete, porque disse ela, Deus, olha como está na tradução Revista e Corrigida. Deus me deu outra semente, ou outro descendente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome de Enos. E olha o que acontece com esse emendo. Deus fez um remendo na história, você entendeu isso aqui? Abel morreu, Deus falou, não, mas meu projeto ninguém mata. Botou outro menino no lugar.
Tentaram abortar a semente, e Deus falou, bota outra semente no lugar. E olha o efeito imediato, verso 26. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Não invocava antes, não, gente. Com a morte de Abel, acabou a adoração. E a adoração voltou por quê? Porque Deus retomou a história da semente. Por que que a Bíblia tem genealogias? Porque os autores bíblicos estão ocupados em registrar o rastro da história de redenção. Os autores bíblicos estão administrando. Olha, não pode perder a genealogia, porque Deus fez uma promessa lá atrás, de que a semente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. É a história do reino. É a história de Deus controlando a história. Deus vai vencer o mal, Deus vai julgar o mal e os frutos do mal na história. Então você tem que rastrear isso de alguma maneira. Olha, a linguagem da semente não para no Antigo Testamento. Eu não vou citar todos os textos aqui, gente, é impressionante. Não para. Depois pesquise na sua concordância, descendência ou semente. Olha que interessante. Abraão pega Isaac, lembra disso? Coloca Isaac sobre o altar. Você sabe quem é Isaac? Filho de Abraão. Você sabe o que é Abraão? Filho de Terá. Você sabe quem é Terá? Filho de Sem. Você sabe quem é Sem? Filho de Noé. Você sabe quem é Noé? Descendente de Enos e de Sete. Está tudo costurado. Está tudo amarrado num contínuo. E você pula a genealogia. Fracasso. Fracasso total. Não pode pular a genealogia. Senão você perde a história. Você perde a história canônica. Agora vamos lá. Voltando para Abraão. Deus queria Ismael? Não, porque não era da semente. Não era da semente. Deus pegou quem? Isaac. Que mistério, né? E aí Deus vai lá e pega Isaac, e aí quando você acha assim, agora a história da semente não vai ser interrompida, Deus fala, mata o menino. Agora é Deus que está contra o projeto, não é possível. Mata o menino. O projeto da semente, Deus vai matar Abraão foi obediente, confiava em Deus, pegou o menino, colocou ele no altar, não é isso? E aí, você sabe da história, o Guilherme já pregou aqui na série de Abraão, recomendo que você, inclusive, assista a série Abraão, que está no nosso canal no YouTube, maravilhosa essa série, antiga, clássica aqui da igreja, virou um clássico da Igreja de Esperança, então eu recomendo que você assista. Mas o que é impressionante é como Deus fala para Abraão depois que ele decide obedecê-lo. Ele interrompe o sacrifício, e lá em Gênesis 22, verso 16, olha o que Deus fala para Abraão. Por que você me fez isso? E não me negou o seu filho. Que linguagem maravilhosa. Gênesis 22, 16. E você não me negou o seu filho, o seu único filho. Eu juro por mim mesmo, porque eles não tinham por quem jurar, né? Só ele mesmo. Eu juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente te abençoarei e multiplicarei a tua semente. A palavra é a mesma, zerá. A tua descendência, a tua semente. Eu vou multiplicar a tua semente e ela vai ser enorme como as estrelas do céu, como a areia do mar. E a tua semente tomará posse da cidade dos teus inimigos. E na tua semente serão abençoadas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Gente, isso aqui que a gente está fazendo é basicamente pegando a semente lá da parábola de Jesus. Eu peguei uma delas, a gente está abrindo ela no microscópio, vendo o DNA dessa semente. A gente está fazendo uma leitura genética dessa semente. Tem uma herança por trás disso. Jesus falou, essa semente que o Filho do Homem semeou são os filhos do reino. Mas lembre-se, também tem os filhos do maligno. Tem a semente da mulher, mas também tem a semente da serpente. A história é paralela. Elas convivem dentro do cânon bíblico. Existe uma tensão entre as duas. Mas espera aí, Igor. A promessa de Deus a Abraão é que a semente dele se multiplicaria de uma forma absurda. Absurda. E era esse muito o argumento de alguns judeus na época de Paulo, porque os judeus diziam assim, esse monte de gente está virando crente aí, tudo pagão, de Roma, da Grécia, de Atenas, sei lá, da Ásia Menor, né, lá de Sefarade. E aí ele olhava para aquela turma toda, cheio de gentios da igreja, os judaizantes ficavam irritados, e diziam assim, não, esse povo tudo tem que virar judeu, tem que converter todo mundo ao judaísmo, fazer circuncisão de todo mundo, porque senão eles não vão participar da herança abraâmica. E aí Paulo usa um argumento brilhante, Paulo vai dizer, não, Romanos capítulo 9, verso 6. Todo mundo ama aqui nessa igreja Romanos 9, mas por outras razões. Porque Romanos 9 é o texto maravilhoso sobre predestinação, irresistível. Né? Irresistível. Eu brinco que é um meme, né? Quando a pessoa lê um Romanos 9, só faz assim para ele.
Mas Romanos 9:6 é o que é a introdução de Paulo para a temática da eleição. Olha o que diz Romanos 9, verso 6. E não pensemos que a palavra de Deus tenha falhado, porque nem todos os que são de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes, olha a palavra aí grega, esperma, nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos dele. Ou seja, Paulo está dizendo, não basta ter genética abraâmica, isso não é suficiente para nada. Para ser filho de Deus, insuficiente. Você pode ser filho de Abraão, mas para ser filho de Deus, o caminho é outro. Pelo contrário, aí ele vai citar Gênesis 21. Por meio de Isaque será chamada a tua descendência, ou por meio de Isaque será chamada a tua semente. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Então quem é filho de Deus? São os filhos da promessa. Que promessa? A que Deus fez a Abraão, dizendo que por meio do seu descendente seriam abençoadas todas as famílias da terra. Então Deus está instaurando uma nova genealogia, não segundo a carne, mas segundo a promessa, não segundo a circuncisão, mas segundo o Cristo ressuscitado. Que o próprio Paulo em Gálatas capítulo 3 vai dizer, Gálatas 3,16, que Jesus é o descendente de Abraão. Cito outro trecho, Gálatas 3, de 7 a 9, saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão, os que têm fé. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo, em você serão abençoados todos os povos. De modo que os que têm fé são abençoados com crente Abraão. Perfeito, está tudo montado, quebra-cabeça está montado. E aí Jesus, lá em Mateus 8, verso 10, ele fala assim para os discípulos, chega um centurião romano, pagão, gentil, incircunciso, pede para Jesus curar o filho dele. Por favor, tem misericórdia. Jesus de longe cura. Aí ele chega para os discípulos e fala, nem em Israel encontrei uma fé como esta. Nem em Israel. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Aqui, nesse caso, os filhos do reino não é mesmo sentido lá da parábola. Filhos do reino aqui é uma referência a uma parcela dos judeus, que eram geneticamente ligados a Abraão, mas que por alguma razão, por causa do endurecimento, não participariam dessa herança, enquanto, ironicamente, Deus chamaria gente de todos os povos, línguas e nações e fariam sentar na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Voltando para a nossa parábola, Jesus de novo interpreta, olha, tudo bem, o filho do homem está semeando, mas paralelamente ao filho do homem vem o filho do maligno, vem o maligno, para produzir os filhos do maligno. E o texto ainda diz que é o diabo que está semeando. Os joios são os filhos do maligno, e o inimigo que o semeou é o diabo. Eu citava hoje no culto mais cedo sobre o diabo, né? A palavra diabo, em grego, diabolos. Muita gente não sabe o que significa diabo. Ué, diabo não é chifrudo, não é um cão, alguma coisa assim? Não, gente, não é não. Diabolos em grego, dia quer dizer entre, bolos, ou bolo em grego quer dizer espalhado ou distribuído entre. A ideia do diabo é alguém que está semeando, espalhando alguma coisa. Por isso que o termo que o pessoal traduz é caluniador. Porque a calúnia, você espalha a calúnia. Mas o sentido literal das duas expressões gregas é aquele que espalha dentre. Olha, diabolos, ele é um semeador. O diabo, ele é um semeador. A diferença é que o filho do homem também é um semeador. Mas o filho do homem semeia filhos do reino. E o diabo semeia filhos do maligno. Por isso, o drama das Escrituras passa por essas duas genealogias, ou essas duas sementeiras. Porque o filho do homem está semeando, mas o diabo também está. E o mundo está cheio de quê? Cheio de trigo e cheio de joio. Igor, mas era fácil de discernir o joio do trigo? Olha essa projeção aí, que legal. Olha essa projeção aí. Será que era fácil? Né, você vê a diferença entre joio e trigo? Eu mando um abraço para eles, Deus vos abençoe muito. Olha aí, gente. Do lado esquerdo é o trigo clássico, inclusive muito semeado e cultivado no Oriente Médio até hoje.
Do lado direito é a Lolium temulentum, é um nome científico para o que aparece em grego como zizania. Gente, era uma planta terrível, irritante, parece muito com trigo. Imagina, você está lá plantando trigo, de repente parece um negócio desse do lado, você fica assim, meu Deus, o que é o quê? Você pode até discernir, mas na hora da pressa da colheita, você sai arrancando, tudo junto. E tinha um problema ainda, se você colhesse o trigo junto com esse negócio, essa planta tinha um fungo, que se misturasse com o trigo, você perdia o trigo. É uma praga mesmo. O negócio era uma praga mesmo. E aí os servos do Senhor perguntam para ele, olha, o senhor não viu, quem plantou esse joio aí que está no meio do trigo? O senhor não tinha plantado uma semente boa? O que aconteceu? Olha, faz o seguinte, o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? E aí o Senhor responde para os seus servos, não, verso 29, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Por que ele diz deixam que cresçam juntos até a colheita? Porque quando o trigo amadurece, ele fica mais amarelado. E quando ele fica amarelado, o que fica verde é só o joio. Ele continua verde, ele não amadurece igual o trigo. E aí, quando o trigo amadurece, dá para você discernir o que não é trigo. Irmãos, isso é o reino de Deus. Por enquanto, é todo mundo verdinho. Por enquanto, você até confunde crente com não crente. Por enquanto, você até confunde quem não está no Evangelho e quem está com o Evangelho. Por enquanto, parece tudo igual. Mas o processo que está acontecendo em cada um deles é diferente. Porque o trigo, que são os filhos do reino, estão amadurecendo. Estão sendo preparados para a colheita. E vai chegar um tempo determinado em que nós seremos maduros, e aí os ceifeiros terão condições de discernir quem é filho do reino e quem não é filho do reino. Você está entendendo que a sua maturidade, o seu crescimento na dinâmica do reino de Deus para o tempo da colheita, isso no sentido agora escatológico, é um sinal de discernimento de Deus daqueles que são do reino e daqueles que não são. E o texto é muito claro. Quando chegar o tempo da colheita, façam isso. Tirem o joio primeiro, coloquem eles em feixe, queimem e depois recolham o trigo e coloquem o trigo no meu celeiro. E Jesus explica no verso 39, ele mesmo explica a parábola. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino, no reino. Eles estavam todos no reino. Ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço, que praticam a iniquidade, ou a anomia em grego, o mal, e eles serão lançados na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, eu tenho agora uma mensagem super otimista para falar para vocês, sobre o inferno. Eu quero falar sobre o inferno agora. Você sabe que a pior coisa para um pregador é falar sobre o inferno. É muito difícil falar sobre o inferno. No século XXI é muito difícil. Porque as pessoas não querem falar sobre o inferno. Nas igrejas, então, o inferno é um tema que passa batido. Porque as pessoas têm medo, né, de falar sobre o inferno. Mas a gente precisa falar sobre o inferno agora. Porque o destino do joio é um lugar, uma fogueira, um forno, onde há choro e ranger de dentes. Irmãos, essa linguagem é uma linguagem que já estava em João Batista. João Batista anunciou 2 batismos. João Batista falou assim, vai vir um depois de mim, que vai fazer 2 batismos, com espírito e fogo. E todo mundo que lê esse texto equivocadamente acha que o batismo de fogo de Jesus é batismo no Espírito. E vem para o culto, eu batizo com fogo. Não peça isso. Não peça. Me batiza com fogo, Senhor. Não. Não. Batiza com o Espírito. Aí está valendo. E por que não pode pedir isso? Verso 12 de Lucas, Mateus 3, verso 12. Depois que João Batista, gente, é só ler o contexto. O verso 11, João Batista fala, eu batizo vocês com água para arrependimento, mas vem um depois de mim, que não sou digno de tirar a sandália. Ele vos batizará com espírito e com fogo. Verso 12, ele está falando para um público misto. João Batista está falando para fariseu, para discípulo, para gente que não é discípulo, para espião. É um público misto, está falando para o mundo. Verso 12, ele tem a pá em suas mãos, e limpará a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, a mesma linguagem da parábola. Recolherá o seu trigo no celeiro, porém a palha ele queimará num fogo que nunca se apagará. Então não peça batismo de fogo.
Olha, a linguagem de Jesus separar o santo do profano, separar os eleitos dos réprobos, separar os filhos de Abraão pela fé, os descendentes de Isaac, dos filhos de Caim, esses paralelos são contínuos na Bíblia. E o texto está dizendo que vai chegar um dia que é o grande tribunal divino, em que Deus vai separar bodes de ovelhas. Essa é a linguagem de Jesus em Mateus 25, 31 a 46. Que ele chega para as ovelhas e fala, venham benditos do meu Pai, venham herdar o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E depois ele separa os bodes, os cabritos, e fala, afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. E por que falar do inferno no século 21 é importante? Olha, é importante porque o inferno diz respeito a um fato. Timothy Keller tem um texto maravilhoso sobre o inferno, em que ele apresenta pelo menos 4 razões para a gente pregar sobre o inferno na igreja. O primeiro motivo é que Jesus foi o homem que mais falou do inferno na Bíblia, sabia disso? E todo mundo acha que Jesus paz e amor, Jesus riponga, né? Jesus autoajuda, Jesus coach. E de repente Jesus é o cara que mais falou sobre o inferno na Bíblia Sagrada. Se Jesus falou muito sobre o inferno, acho que a gente deveria correr atrás do prejuízo. E segundo, o inferno é um sinal de que nós somos e devemos ser absurdamente dependentes de Deus por uma razão. O que é o inferno? É um lugar que tem fogo, e que a gente fica queimando, o diabo está lá com um caldeirão, caiu uma alma, opa, chegou mais uma, picanha hoje. Não, gente, não. Acabamos de ler aqui que o inferno é para o diabo e seus anjos. Também. O diabo é um lugar, o inferno é um lugar de tormento também para o diabo. Também para o semeador do mal e das discórdias. Também é destinado, ele é destinado ao inferno como qualquer réprobo, qualquer palha que Deus está colhendo desse mundo, qualquer joio que Ele está tirando desse mundo. É um fato que o inferno também é um destino para ele. Agora, preste atenção nisso. O que ele vai dizer, e isso é importante, que é óbvio, eu também concordo com ele, que o inferno não é um lugar de fogo literal. É óbvio que isso é uma analogia, uma linguagem bíblica para descrever algo pior do que o fogo. Pior. O fogo é um princípio ativo que desintegra as coisas. O fogo, ele desintegra as pessoas, desintegra as coisas. Qualquer objeto que você põe lá, desintegra, ele funde, ele altera. O ranger de dentes é uma descrição para uma tensão psicológica. É algo pesado, difícil, insuportável. Você fica inquieto nesse ambiente. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9, o apóstolo Paulo descreve a ira de Deus como um lugar, ou um momento, em que Deus vira as costas para alguma pessoa. Gente, é um lugar escuro. E é um lugar escuro porque Deus não está voltado para lá. Ser ateu, atenção para isso, ser ateu num mundo em que tudo funciona porque Deus governa as coisas, ser ateu porque você bebeu água mineral ontem, ser ateu com a bananinha no café da manhã, ser ateu com um pãozinho fresquinho, ser ateu com um pôr do sol maravilhoso e passarinho cantando é muito cômodo. Mas dê um mundo ateu para os ateus. O que é um mundo ateu? É um mundo que não, ou uma realidade, se é que a gente pode chamar isso de realidade, que não desfruta dos benefícios e das benesses do governo de Deus. Que lugar é esse? O inferno. O que é o inferno, se não um lugar que você diz para as pessoas assim, seja feita a tua vontade. Isso é o inferno. O inferno, meus irmãos, é o dia que Deus vai olhar para algumas pessoas e dizer para elas assim, seja feita a tua vontade. O que você quer? Ah, não quero Deus não. Seja feita a tua vontade. Ah, não quero esse negócio de Deus, religião, Espírito Santo e Bíblia, é muito difícil esse negócio, eu não entendo, não quero saber, isso é coisa de fanático religioso e tal. Gente, se você foi feito para Deus, se você foi criado para sorver dele tudo que você precisa para viver sabiamente neste mundo, se Deus nos criou a imagem dele, tudo em nós aponta para ele. A prova disso é a nossa fome e sede por governo, espiritualidade, sentido, propósito. Gente, nós somos criados para esse ser transcendente, absurdo, enorme que Deus é. E de repente você lança uma aposta e fala assim, não, eu não quero ele. O que você quer então? Um mundo ateu. E o mundo ateu é um mundo em trevas. É um lugar de choro, pranto e ranger de dentes. Por isso a linguagem bíblica é muito clara aí na parábola. A linguagem é que Deus, de maneira derradeira, vai pegar o joio e vai queimar o joio em feixes,
vai desintegrar isso em feixes, isso vai perder sentido, as pessoas vão perder sentido, vão viver numa confusão, num caos absoluto, porque não vai ter mais nada de referência. A Bíblia chama isso de trevas, escuridão. Como é que é viver no escuro? Você já viu andar no escuro? Faltou luz na sua casa. Você fica tateando, não tem referência, não tem mais nada, você tem que improvisar como andar naquele lugar, não tem ninguém dizendo como o mundo funciona, como a vida funciona, seja lá o que for, é pior do que ficar assando lá no churrasquinho de Satanás. Pior. Isso é a descrição do vazio, do abismo intransponível, da perda absoluta de sentido. Você vai acordar de manhã e ninguém vai te dizer absolutamente nada. Você vai acordar de manhã e você não vai saber quem você é, quem o outro é, o que o outro deixou de ser. Acabou, perdeu o sentido. É o caos, é o mundo ateu para os ateus. E eu quero dizer para os irmãos, e aqui eu vou ter que ser bem claro, não vou ser nada politicamente correto agora, viu, gente? Que Jesus veio ao mundo para nos salvar de muita coisa, mas Ele também veio para nos salvar do inferno. É desse jeito. Ele veio para nos salvar também do inferno. E como a parábola fecha? O Senhor envia os seus anjos para a ceifa, para a colheita, recolhe os feixes do seu reino de trigo, coloca no seu celeiro. E Jesus encerra no verso 43 da sua parábola dizendo: então os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai. Irmãos, é claro que Jesus não está apenas nos salvando do inferno, o que já seria um alívio muito grande. Mas Jesus também está nos salvando para um reino. E sabe como vai ser esse reino? Vou ler aqui, porque esse termo resplandecendo como o sol é nitidamente eco de uma profecia também do Antigo Testamento. Malaquias, capítulo 4, do verso 1 a 2, acabando a pregação. Olha o que diz Malaquias. Deus por Malaquias. Pois eis que vem o dia, queimando como fornalha. Todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como a palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. Você já viu isso? Abre a porta, um monte de bichinho pulando. O que é aquele povo pulando? É o povo que estava sedento na expectativa ardente do nascimento do sol da justiça. De um lado as trevas sendo dissipadas, do outro o sol da salvação raiando, queimando tudo que não é do reino e mantendo aceso tudo aquilo que é do seu reino. Isaías 55, verso 10, porque assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará a minha vontade. Igual Jesus falou, vim do céu para fazer a vontade do meu Pai. Vocês sairão com alegria. Você pensa nesse dia? Vocês sairão com alegria, e em paz serão guiados. Os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. E em lugar do espinheiro, olha que interessante, no lugar do espinheiro, crescerá o cipreste, e em lugar da sarça, crescerá a murta, e isso será a glória para o Senhor, e sinal eterno que nunca se apagará. Pai, nós somos muito gratos pela Tua palavra. Somos gratos por Jesus nos ensinar. Somos gratos porque essa é a igreja do povo que está sendo livre do inferno. É a igreja do povo que, como o trigo, amadurece, adquirindo a cor que o Senhor determinou para os maduros. E quando chegar o tempo da colheita, realmente o Senhor ceifará os teus. E os ceifará para deleitarem-se no sol da justiça que está raiando. Um reino que já é, mas ainda não. Mas um reino que um dia será somente. O ainda não acabará.
Porque naquele dia céus e terra se converterão um ao outro, e aqueles que são filhos do reino desfrutarão dos benefícios dessa realidade. Até lá, Senhor, até esse dia bendito, nos dê a graça de, em Teu nome, sinalizar o reino de Deus, para vermos outros que também são trigo brotando e germinando, se preparando para o bendito dia da colheita, Senhor. Cuida da Tua igreja, do Teu povo, Senhor. Continua cuidando, ó Pai, desse rebanho do Seu, continua cuidando dessa plantação bendita, separando o joio de trigo, fazendo com que a colheita aconteça no tempo e da maneira do Senhor. Livra-nos de toda ansiedade, para decretarmos juízo sobre quem é trigo e quem é joio. Esse juízo pertence a Ti, Senhor. Apenas dê maturidade e faça brotar, amadurecer e frutificar os filhos do Teu reino. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, prepare-se para a ceia do Senhor.